Bom dia com fé e um bom café. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está conosco em mais um cafezinho para a glória de Deus. E a palavra do Senhor para os nossos corações se encontra em Atos, capítulo 5, verso 18 e 19, que diz assim: E por isso mandaram prender os apóstolos, jogando-os na prisão pública. Todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduziu-os para fora. E o tema do cafezinho de hoje é: os apóstolos são libertos da prisão. Anteriormente, vimos como a manifestação do poder de Deus, através do Espírito Santo, não somente fez sinais e maravilhas, como também denunciou uma fraude. O mesmo Espírito que capacitou os apóstolos revela algo que estava oculto. O conhecimento por essa atitude não foi dos apóstolos. E isso serve de observação, que nenhum líder pode prever acontecimentos. Tudo lhes foi revelado pela obra do Espírito Santo. A igreja estava crescendo, mas com o crescimento da igreja começaram a surgir problemas. E para que a integridade da igreja que estava sendo formada fosse preservada, veio a intervenção do Espírito Santo, revelando a Pedro. O Espírito Santo não só capacitou a igreja, mas guardava da perseguição interna, porque havia uma corrupção disfarçada de piedade. Mentir ao Espírito Santo é a mesma coisa que mentir a Deus, como está registrado no capítulo 5 da leitura que lemos no verso 4. Depois deste acontecimento, em que o casal morreram por mentir ao Senhor, grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desse acontecimento. Sinais e maravilhas eram de forma contínua sobre a mão dos apóstolos. A igreja ia crescendo e pessoas com vários tipos de enfermidades eram trazidas para que, quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Agora, das cidades ao redor, começaram a vir muitas pessoas, trazendo pessoas doentes e atormentadas por espíritos malignos, e todos eram libertos. Isso cumpre a profecia de Jesus Cristo sobre a propagação do Evangelho em toda a Judeia, registrada no capítulo 1, verso 8 de Atos. Enquanto a igreja cresce e a manifestação de sinais acontece, também chega a perseguição contra a palavra de Deus. O sumo sacerdote e os da seita dos saduceus, cheios de inveja, isso porque estes líderes religiosos queriam respeito e reverência das pessoas, mas os apóstolos levaram o povo a reverenciar a Deus. Por esta razão, os apóstolos eram respeitados. Por mais que os apóstolos estavam ali para fazer a obra de anunciar a mensagem de Cristo, de forma nenhuma estavam isentos do ódio da perseguição. É importante entender que por mais busca, renúncia que façamos e a palavra de Deus que pregamos, ninguém está imune de passar por aflições nessa terra. O Evangelho é uma bênção, pois transmite o conhecimento de todos a mensagem de Jesus, sua obediência, seu sacrifício, sua graça e o amor de Deus por nós, mostrando, através de seu Filho, a ressurreição. Todo aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna. Porém, Jesus também deixou claro que no mundo tereis aflições. Também deixou claro para os discípulos que eles seriam odiados. A fé em Deus não faz com que as dificuldades desapareçam, porém transmite força interior e paz para lidar com qualquer adversidade. Enquanto todos achavam que tinham detido a obra de Deus, sua mensagem, o anjo do Senhor abre as portas do cárcere e tira para fora Pedro e João e orienta a voltar para o templo e pregar a mensagem de salvação. Assim fica claro que nenhuma intervenção humana pode impedir a obra de Deus, porque é Ele que governa, administra e sustenta a missão dos apóstolos. Deus te abençoe.